E aí, queridos irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai acompanhar essa mensagem. Seja qual for o horário, meu fraterno abraço. Que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar falando ao seu coração. E quero trazer uma palavra para o seu coração, para a sua meditação, em 1 Coríntios capítulo 4, que Deus abençoe ricamente a sua vida. E em especial quero deixar meu abraço aí para vocês, irmãs amadas da igreja de Tarrafas, irmãos e irmãs, saudade de vocês e que Deus fale ao coração de vocês, que essa palavra chegue a vocês e que vocês recebam com uma certeza de que eu tenho um grande carinho por vocês e que vocês estão no meu coração, e eu espero que vocês estejam bem pastoreados, bem pastoreadas, cuidadas pelo meu irmão Wilson, pastor Wilson, pela minha irmã Vanessa, por essa família amada que aí está. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Quero ler 1 Coríntios, capítulo 4, de 6 a 13, falar de fundamentos para resistirmos nos dias difíceis, fundamentos que nos ajudam a resistir nos dias maus, nos dias de tribulação, nos dias de decepção, nos dias de perseguição, nos dias em que só resta a única motivação, que é o amor a Cristo. Então vamos ler. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento do outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Muito sério, né, essas perguntas? E aí Paulo vai agora trabalhar essa questão, principalmente da rejeição. Vocês já têm tudo o que querem? Já se tornaram ricos? Chegaram a ser reis? E sem nós? Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós não somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupa. Estando sendo maltratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Palavras fortes de um homem que recebeu uma carta desaforada, recebeu notícias da igreja que ele amava, que ele pastoreava, rejeitando, desprezando, ou, em outras palavras, dizendo: não precisamos mais de você, não precisamos mais do seu pastoreio, não precisamos mais da sua ajuda, nós podemos caminhar sozinhos. E esse texto é muito interessante porque ele vai nos remontar a muitas coisas que nós como igreja muitas vezes passamos. Ser igreja é um grande desafio. É o lugar mais seguro da terra, como disse Lero Kleb. É um lugar de conexões, é um lugar onde nós não podemos abrir mão de estar, como disse Philip Yancey, né? É o lugar onde a gente ainda encontra graça, né? Lá fora é que não tem mesmo. Mas é um lugar de desafios. Você imagina agora o apóstolo Paulo, nessas suas palavras, ele está abordando algumas coisas que às vezes acontecem na igreja. É meu propósito ao trazer essa palavra, é para que a gente não romantize a igreja, mas também a gente não se surpreenda com o que pode acontecer na igreja. E o nosso foco
e a nossa motivação seja principalmente o ser, né, quem nós somos de fato, o amor a Cristo, né, o que nós temos recebido de Cristo e principalmente o desafio de nós aprendermos a conviver com os diferentes, a conviver em ambientes muitas vezes hostil, um ambiente muitas vezes de rejeição, ou um ambiente muitas vezes em que nós não somos compreendidos. Não é fácil. Então você imagine, né, como é difícil ser rejeitado por quem ama. Eu acho que é um grande desafio. Paulo está sendo rejeitado por quem ele ama e ser acusado do que não fez. Acho que são dois grandes desafios que provavelmente qualquer membro da igreja se escandalizaria e deixaria a igreja. Pois é exatamente isso que o apóstolo Paulo está tratando. Ele diz, vocês já podem reinar sem nós, quem dera vocês fossem reis e reinassem sem nós. Na verdade, eles tinham mandado dizer para Paulo que não queria que Paulo os pastoreasse. Que não acreditavam no ministério de Paulo porque achavam que Paulo era um impostor. Paulo era falso. Na verdade, Paulo era um interesseiro. Paulo estava preocupado em ganhar alguma coisa deles, não cuidar deles. Isso é muito sério. O apóstolo Paulo dá provas de que não era isso. Pelo contrário, ele diz no capítulo 4 no início que ele era um dispenseiro da graça de Deus e que o apóstolo Paulo nunca quis nada de ninguém. Inclusive trabalhava com as próprias mãos, fazendo tendas para ter com que se sustentar, justamente para não ser acusado de ser um interesseiro. Então nesse ambiente todo, Paulo vai nos mostrar alguns fundamentos. Eu não sei se você já passou momentos de decepções, com certeza na igreja, momentos de frustrações, momentos onde você tem as suas expectativas e perspectivas frustradas. Como é que você reagiu? O que foi que lhe deu sustentação? É muito importante que você tenha sustentação para esses momentos difíceis. Porque certamente, se não na igreja, muitas vezes na família, ou entre amigos, ou muitas vezes no trabalho, onde você estiver, você vai encontrar ambientes, muitas vezes, que são ambientes contraditórios, ambientes hostis, ambientes que se nós não tivermos fundamentos, vão nos destruir, vão nos derrotar, vão nos colocar para baixo, nos deprimir, ou muitas vezes fazer-nos desistir. E o apóstolo Paulo, então, trabalha esse primeiro aspecto aqui. Então, o primeiro fundamento é que ele tem consciência de quem ele é e do que ele recebeu pela graça. Isso é muito importante. Ele diz aqui, irmãos, apliquei essas coisas a mim, Apolo, para que nós aprendamos, ou para que aprendam de nós, o que significa não ultrapasse o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento do outro. Porque quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? E ele vai perguntar outra coisa, o que você tem que não tenha recebido? E aí ele diz, é assim que se orgulha a favor de um homem em detrimento do outro, por que torna você diferente de qualquer outra pessoa? Que tem, que não tem recebido, e se recebeu, porque se orgulha, como se assim não fosse. A primeira coisa é a consciência de quem você é. Você é nada mais, nada menos do que um servo agraciado por dons, por bênçãos que Deus te deu. O que você tem foi dado. E porque você recebeu de Deus, você tem, primeiro, o grande desafio de dar, de repartir. De graça dar e de graça repartir. Segundo, que você não pode se orgulhar e nem pode se comparar a ninguém e não pode se achar melhor do que ninguém. Então esse é o grande desafio da caminhada cristã. A consciência do ser, a consciência do que recebeu e a humildade de reconhecer quem nós somos diante de Deus. Isso é muito importante. Então o que Paulo está começando a trabalhar aqui nessa primeira questão é como é que vocês desprezam ou colocam um homem melhor do que outro, ou se acham melhor do que outro, ou se orgulham de alguma coisa, se tudo que temos foi recebido, que tudo que temos foi dado por Deus. Tudo que você tem foi dado por Deus. A sua vida, tudo. Sua inteligência, sua capacidade, sua saúde, tudo. A salvação, tudo foi dado. Então a primeira coisa, queridos, para que nós convivamos num ambiente fraterno, unido, um ambiente de gente humilde, de gente graciosa, de gente simples, de gente que não se orgulha, que não é vaidosa, é esta consciência do que recebeu, é a consciência de quem é. Nós somos servos.
Isso é muito importante. Não se veja mais do que você é. Não ultrapasse o que está escrito. E a ideia de não ultrapassar o que está escrito é justamente você entender o que é que Deus diz de tudo, inclusive de nós. Inclusive de como é dado o processo da salvação. Então nós precisamos ter muito cuidado com a síndrome de Lúcifer, que quer ser o primeiro, que quer se orgulhar. Pelo contrário, aprendamos com Jesus, que diz que quem quer ser grande seja aquele que serve. O grande para Deus é o que serve. Então esse é o grande desafio da vida cristã. Não ter vaidade, não ter orgulho, não ter ninguém querendo ser maior do que ninguém. Isso ajuda muito na caminhada. O segundo fundamento é muito importante. O segundo fundamento é a ideia de onde você está inserido. Você entender que você é uma testemunha no palco da vida. Você é uma testemunha. E você não pode se ver como uma ilha, como alguém que pode caminhar sozinho, que é o desafio da necessidade de uns para com os outros, a necessidade de sermos irmãos, fraternos, de não abrir mão da comunhão, abrir mão dos relacionamentos. E aí é importante você aprender isso. Paulo, quando fala disso, ele diz: você já tem tudo o que querem? Já se tornaram ricos? Vocês já chegaram a ser reis? Estou lendo na NVI. Sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenado à morte. Viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Duas coisas importantes. Nós estamos cercados sempre de alguém. Nós estamos no palco chamado vida. E nós estamos diante de grandes testemunhas, anjos e homens. Os anjos testemunham da nossa fidelidade, como ele vai dizer, se nós somos dispenseiros fiéis. Os anjos ministram diante de Deus em favor de nós. Mas nós também estamos diante dos homens. E este é o grande desafio. Há um olhar, uma plateia olhando para nós. Mas é muito importante que nós entendamos que nesta caminhada, chamada igreja, nessa caminhada, nós precisamos uns dos outros para que nós consigamos suportar as lutas ou nós possamos aprender mais. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está usando uma linguagem filosófica, uma linguagem muito interessante, é que se eles reinassem sem Paulo, o apóstolo Paulo precisava deles. Ia reinar com eles, porque o apóstolo Paulo sentia que ele na verdade era fraco, ele não era forte. Ele diz isso. Paulo diz: viemos a ser um espetáculo para o mundo. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. O que o apóstolo Paulo está fazendo é um jogo aqui, uma linguagem irônica, uma ironia. Então, eles se achavam tudo isso. E o apóstolo Paulo diz: pois eu não me acho nada disso. Eu me acho que sou louco, eu sou desprezado, eu sou um espetáculo. As pessoas estão aí, muitas vezes, assistindo a nossa vida e torcendo para que a gente se dê mal. Ele está percebendo aí as perseguições que o mundo imprime sobre nós. Paulo está ironizando o fato daquela igreja se achar já suficiente para caminhar sozinha. O fato daquela igreja já se achar forte o suficiente para não precisar mais do apóstolo Paulo nem de Apolo. Aquela igreja desprezar aqueles que plantaram aquela igreja, pastorearam, ensinaram e agora orgulhosamente se acham fortes, se acham suficientes. Então prestem atenção, queridos. O segundo fundamento da vida cristã é a comunhão. O primeiro é a humildade, é a consciência de quem você é a certeza de que você é filho e é filha da graça, tudo que você tem porque você recebeu. E o segundo fundamento da vida cristã é que Deus nos colocou numa igreja para nós sermos corpo de Cristo, para nós sermos uma família, a família bendita dele, para nós sermos irmãos, para nós humildemente caminharmos interdependentemente no corpo de Cristo. Eu não posso dizer ao meu irmão que eu não preciso dele.
Por mais fraco que ele seja, o que eu acho que ele seja, ele é importante, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. Então, em primeiro lugar, não despreze ninguém. Não ache que você já sabe tudo. Não ache que você caminha sozinho sem precisar de pastoreio, sem precisar de um conselho, sem precisar abrir o seu coração, sem precisar da oração intercessória do irmão, sem precisar se submeter a alguma liderança, alguma autoridade constituída por Deus. Esse orgulho, essa vaidade, esta autossuficiência é diabólica. Nunca se ache assim. Se submeta sempre àqueles que Deus colocou sobre a sua vida para que lhe pastoreie, para que lhe oriente. Pode ser que eles não acertem 100%, mas eles se esforçam para orientar e para conduzi-los no caminho da vida. Então é muito importante a comunhão, a humildade, esse sentimento que nós precisamos ter de que somos servos de Deus e nós precisamos uns dos outros. E a terceira coisa que o apóstolo fala é de suportar as oposições por amor a Cristo. E aqui está o ponto alto, o ponto fundamental. Ele disse que a motivação para ele ser fiel, para ele servir, para ele ser tudo o que ele é por amor a Cristo. E aí é importante a gente entender o que ele estava suportando por amor de Cristo. Olha o que é que ele diz. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupa. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. Trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Era assim que ele entendia que ele estava sendo tratado. E o apóstolo Paulo então trabalha aqui tudo que ele já estava suportando. Tudo que ele suportando por causa de Cristo. Era considerado louco por causa de Cristo. Aguentou o desprezo daqueles que se achavam melhor do que ele, por amor a Cristo. Sofria fome, nudez, bofetadas, não tinha morada certa, mas suportava tudo por amor a Cristo. Trabalhava arduamente para se sustentar quando tinha direito de ser sustentado pela igreja, por amor a Cristo. Quando injuriado, bendizia, abençoava, que é assim que deve agir o crente, filho de Deus. Quando perseguido, suportava. Quando caluniado, procurava reconciliação e tratava amavelmente aqueles que o caluniavam. Ele era considerado o lixo do mundo, desprezado pelo mundo e pela igreja. Mas tudo isso ele suportou por amor a Cristo, por causa de Cristo. Portanto, quando a sua motivação for Cristo, quando a sua preocupação primária é servir a Cristo, provavelmente você suportará uma cara feia do irmão, uma decepção com o irmão, você suportará até mesmo a traição de um irmão, o desprezo do irmão. Você entenderá que essas coisas fazem parte da caminhada, mas em Cristo nós somos acolhidos, amados. Nós somos especiais aos olhos do Senhor. E é a Ele que nós servimos. E, em primeiro lugar, nós devemos colocar o nosso olhar para Ele. E servi-lo. E ter uma motivação primária de servir. O certo é que eu sonho e eu desejo que a sua igreja, que a minha igreja, que a igreja onde eu pastoreio, que a sua igreja, onde você faz parte, seja de fato uma igreja que não tenha essas hostilidades, estas complicações, porque o ambiente hostil, o ambiente contaminado pela divisão, pela facção, pelo orgulho, pela vaidade, pelas divisões, é um ambiente doentio que impede o crescimento da igreja. O apóstolo Paulo sabe disso e está tratando isso dessa igreja. Igreja dividida, igreja que dizia eu sou de Paulo, dizia eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, uma igreja que tinha escândalos, uma igreja que tinha tantos problemas. Paulo teve muito problema com essa igreja de Corinto. O nosso trabalho pastoral e o nosso sonho é que as igrejas não precisem passar por isso. Então, como membro da igreja, meu desejo para você, meu irmão, é que primeiramente você seja só um servo de Deus, agraciado com dons, com talentos, com bênçãos, e que você se olhe com humildade, não ultrapasse o que está escrito.
acerca de nada, principalmente acerca de você. E que humildemente você saiba reconhecer o valor do seu irmão, o valor do seu pastor, o valor das pessoas que caminham com você. Que humildemente você não se ache melhor do que ninguém, não se orgulhe, não ache que reina sozinho. Que humildemente você reconheça que precisa um do outro, que você precisa ser bênção na vida do irmão, e com certeza o irmão será bênção na sua vida. Que humildemente você possa olhar para você como aquele que foi amado por Cristo, salvo por Cristo, e por amor de Cristo você vive. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo motivado a servir a Cristo. Por isso eu posso suportar todas as coisas por amor de Cristo. Que seja assim na sua vida, que seja assim na sua igreja, que seja assim nessa comunidade amada. Em nome de Jesus.